Queridos amigos, que alegria, estamos mais uma vez pelo programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. Apresentação de Sérgio Vilar. E de André Luiz Querine Vilar. Hoje, dando continuidade no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar a parábola da figueira seca. Outra parábola que nos encanta, um ensinamento fabuloso que nos convida a uma transformação íntima. E Jesus nos faz uma pergunta: que árvore nós somos? Uma árvore produtiva ou uma árvore seca? Essa pergunta serve para todos nós, para fazermos uma reflexão da vida no campo daquilo que efetivamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia, tendo a alegria e o prazer de estarmos juntos pela TV Mundo Maior, também pela TV A Caminho da Luz, que o programa de hoje, sob a égide dos bons espíritos, nos traga a paz, o alimento do espírito, o alimento da alma, e aproveito a oportunidade para divulgar também o livro Trabalhadores Invisíveis, o 9º livro de nossa autoria e o primeiro mediúnico. Este livro, ditado pelo espírito de Jerônimo Mendonça, narrando um pouco o trabalho do Dr. Adroaldo Modesto Gil no plano espiritual, na colônia Esperança Chico Xavier, falando também daquele momento da pandemia, das mortes coletivas, os trabalhos que foram realizados. Aproveitar para divulgar esse livro e também para divulgar o do nosso querido Sérgio, porque às vezes as pessoas nos acompanham e não sabem que tanto eu quanto ele já escrevemos livros. Então, Chico Xavier, Uma Gota de Amor, é a convivência do nosso querido Sérgio com o médium Chico Xavier, desde 1985, e aqui o meu pai também narra quando teve a oportunidade de ir no velório, em 2002, do médium mineiro. Então tem pessoas que nos acompanham e não sabem que nós escrevemos livros, é tão caro publicar um livro, e às vezes as pessoas gostam tanto do programa e não sabem que somos escritores. Por onde pode adquirir essa obra? Pela loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. Então agora nós vamos entrar nesse capítulo maravilhoso que é a parábola da figueira seca. Vamos acompanhar? Capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Vamos ler o item 8 no primeiro bloco e o item 9 no segundo. O primeiro é uma mensagem bíblica, parábola da figueira seca. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longo uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: Nunca jamais coma alguém fruto de ti, para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira, que tu amaldiçoastes. E respondeu Jesus, lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo, que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14, 20 a 23. Olha que interessante, Jesus estava saindo de Betânia e eles estavam com fome. E alguém comentou da fome. Olharam ao longe e viram uma figueira. Ao chegar perto da figueira, há um detalhe que pouco se fala no movimento cristão. A figueira não tinha figos. Conta que Jesus amaldiçoou essa figueira e foi embora. No dia seguinte, eles passaram e a figueira toda estava seca. Ou seja, a simbologia de uma árvore. Porque que árvore nós somos? Nós nascemos muitas vezes como uma figueira seca, mas podemos, ao longo do tempo, conhecer a obra do Cristo
e nos tornar uma árvore produtiva? Isso depende somente de nós. Como tem pessoas que passam uma existência toda e fica como uma árvore seca, uma árvore que não irá produzir, uma árvore que entra ano e sai ano, ela não é capaz de produzir um fruto. Essa árvore é preferível que se arranque, como disse Jesus, e jogue ao fogo do inferno, como ele trata em vários assuntos. Nesse caso ele diz, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Então ele diz, arranque, jogue no mar, não serve para nada. Outras parábolas ele diz para nós sobre a questão do fogo do inferno. São simbologias que Jesus usava para mostrar que quando não se aproveita uma oportunidade, é preferível que aquilo não tenha sentido. É preferível que aquilo que não vai produzir nada, também não serve para nada, convidando-nos a refletir sobre a vida. Né, André Luiz? Aqui tem alguns pontos que eu acho interessantes. Jesus saindo de Betânia. Quem morava em Betânia? Os irmãos queridos de Jesus, os Marta, Maria e também Lázaro. Então, quando Jesus, que ficava na casa dele, saiu junto com os apóstolos, naturalmente, Jesus ele ceiou com eles, ele não saiu com fome. Aqui nós também podemos entender a figueira como aquela fome de Jesus de compreensão. Porque Jesus também falava também, e os discípulos atrás de Jesus estavam preocupados para ver quem era o maior. Então, muitos dali foram ter um real trabalho na senda espiritual quando Jesus desencarnou. Olha a transformação. Pedro é um quando Jesus está encarnado, Pedro é outro quando Jesus desencarna. João, Filipe, todos os demais apóstolos. Então, nós podemos também entender, Jesus teve fome. Será que é simplesmente a fome física ou é também a fome de compreensão? Podemos entender a figueira como sendo quem produz fruto, mas podemos entender a figueira como uma simbologia de uma pessoa. Também outro ponto que me chamou a atenção. Há 2 programas atrás, ou há 3, nós vimos quando Jesus é perguntado pelos apóstolos, por que você curou o lunático e nós não? Ué, tem de fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha, Jesus ele pega o menor das sementes que havia naquela época para pedirmos para ter fé daquele tamanho. Já pensou se Jesus pede para ter fé do tamanho de um elefante? A dificuldade seria maior. E aqui Jesus dá um exemplo oposto. Olha, o dia que tiverem fé, vocês vão pegar este monte e falar, saia daqui e vão para colar. Olha a inteligência espiritual e a forma brilhante dele ensinar os seus apóstolos, os seus seguidores. É verdade. Por isso que Jesus diz, eis porque fala em parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não entendem. Então hoje nós sabemos que Jesus usava muito as parábolas, ou seja, Jesus falava de uma maneira que nós só iríamos compreender. Há muitas passagens de Jesus que só é possível ser compreendida com o advento do Espiritismo. Então nós temos que perceber essa grandeza, esse momento importante. Então nós estamos numa nova era, aproveitando esse momento para podermos juntos permitir que o nosso coração se enraize no campo do bem. Essa simbologia da fome, a simbologia espiritual. Jesus não fala, o André citou de maneira belíssima, não é a fome física, é a fome espiritual, é o alimento espiritual que o Evangelho traz para nós, a doutrina traz para nós, e nós vamos traduzir isso em exemplos vivos no nosso dia a dia. Então é muito interessante essa passagem, né, André Luiz? E mais interessante o que veremos no segundo momento, no segundo bloco, que é quando Allan Kardec ele comenta
esta passagem bíblica. Ele vai nos pormenores. Ele vai dizendo, olha, aquela pessoa que não produz fruto é como o orador, que é dotado de palavra, de verniz, mas não tem profundidade. É o escritor que escreve lindamente, mas fala e não fala nada. Então, quando eu leio a passagem da parábola seca, eu até me questiono, será que eu também não sou a simbologia da figueira seca? Será que eu também não tenho a beleza, às vezes, da intelectualidade, a beleza disso, a beleza daquilo, e quando chego a dar o testemunho, será que eu não abandono também e não chego a ser como Jesus nos orientou? É a percepção que eu tenho. Nesse livro que o André já citou no começo, que é essa obra que nós tivemos a oportunidade de contar as histórias que eu convivi com Chico Xavier, Uma Gota de Amor. É interessante, quando o Chico me orientou em 1985 sobre as palestras, um ano depois eu já estava palestrando aqui na região de Campinas. E eu percebi que por 2, 3 semanas, eu acredito, um mês, eu comecei nas palestras a sentir que eu não tinha espiritualidade me acompanhando. E aquilo, lógico, me preocupou. E eu, indo para Uberaba, tive a oportunidade de conversar com o Chico. Chico, aquela presença espiritual que eu estava tendo, eu passei a não ter. E o Chico, então, ele disse para mim, meu filho, como é que estão os trabalhos assistenciais? Lembrando que quando o Chico perguntou, já sabia da resposta. Lógico. E eu achei que o Chico tinha mudado de assunto, não é? E eu digo, olha, Chico, eu faz algum tempo que eu me afastei um pouco, porque eu estou nos preparativos, não é? Do meu casamento. E eu trabalho no banco, aquela correria toda, não é? E o Chico, então, arrematou, respondendo a pergunta que eu havia feito, ele disse, quando nós não trabalhamos na seara do bem, quando nós não temos contato com as famílias carenciadas, com os irmãos de rua, nós não temos autoridade moral para falar de Jesus. E aí eu nunca mais deixei os trabalhos assistenciais. O trabalho assistencial, ele nos dá essa compreensão, porque é fácil falar de fé, é fácil falar de amor, é fácil falar de caridade, mas o convite do Evangelho não é falarmos, é vivenciarmos. Queridos amigos, nós vamos então para o nosso intervalo. Nós vamos estudar o item 9, que é sobre a parábola seca. Nós vamos deixar o capítulo 10º, que é um item só, para estudar no próximo programa. Por quê? Porque aqui é uma coisa fabulosa. Ele vai falar da mediunidade. E aí, o capítulo da mediunidade nós precisaríamos até vários programas. Nós vamos gastar o primeiro e o segundo bloco do próximo programa para falar sobre mediunidade. Não sai daí não, é um rápido intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, que alegria, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Estudamos no primeiro bloco o capítulo que é muito interessante, que nos fala da parábola da figueira seca. Agora nós vamos estudar o item 9, que é uma colocação do professor Allan Kardec. Ele vai trazer para nós uma síntese. Diga de passagem, estudar a síntese de professor Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo é uma proeza, porque o professor Kardec ele minucia cada momento daquela passagem de Jesus, dando a cada um de nós uma vertente belíssima sobre a vida. E no próximo capítulo, ou seja, no próximo programa, nós vamos estudar o item 10º, que é falando sobre a mediunidade. É um convite para os médiuns, falando e exemplificando a parábola da figueira seca. Eu, como um trabalhador espírita, eu sou uma árvore produtiva, eu sou uma árvore seca no campo da mediunidade. Olha que fantástico, estou até aqui
pedindo ao nosso querido André que vai providenciar uma palestra sobre isso, que eu acho que dá uma palestra lindíssima, falando sobre a mediunidade nos aspectos da figueira seca. Vamos então podermos aproveitar esse momento para estudarmos o pensamento do professor Allan Kardec. Diz o codificador, item 9, a figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração, e quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. Olha que exemplo fantástico que o professor Allan Kardec traz para todos nós. É como aquele belíssimo orador, com uma linguagem bela, com exemplos magníficos. A gente, ao chegar ao final da palestra, fica entusiasmado com a inteligência do orador. Mas a palestra não tocou o nosso coração, porque ele falou belíssimamente, mas ele não falou com o coração. Eu acabei de dar esse exemplo que Chico Xavier me deu em 1985, quando eu começo a fazer a minha palestra, que eu deveria fazer o trabalho assistencial, e quando eu retorno a ele, falando da espiritualidade, que ele me dá o feedback, que realmente quem não trabalha no campo da caridade, realmente só tem verniz na fala, porque só usa a intelectualidade e não a moralidade do amor, servindo ao próximo. O Chico era muito cômico também, muito engraçado, e o Chico dizia assim, quem não trabalha, dá trabalho. Então, às vezes, pela ausência de trabalho no bem, a gente dá trabalho para a espiritualidade, para o anjo da guarda, para os benfeitores e para os familiares. É como aquela frase também de Jerônimo Mendonça com Chico Xavier, né, André? Quando Jerônimo diz a ele, Chico, muita paz. E o Chico diz a ele, tira a última letra, muita pá, ou seja, muito trabalho. E é igual o que foi orientado a Jerônimo, ao Chico, aos trabalhadores que aqui reencarnam. O trabalho, ele é marcado por críticas, o trabalho ele é marcado por perseguições, o trabalho ele é marcado por ingratidões. Às vezes nós vemos um orador, um trabalhador, um escritor, dotado de muita boa intenção, e não é levado a sério. E às vezes nós vemos aquelas pessoas que não têm trabalho assistencial, não têm obra, não têm uma casa espírita, e estão sempre na mídia. Então nós temos que entender também que mais vale a pena o julgamento de Deus a nosso favor, já que Deus conhece todos nós, do que o dos homens. O populismo ainda faz parte, aquele às vezes fala mais bonito do que o outro, mas não tem uma obra assistencial. O importante não é a mídia por detrás de nós, e sim quando desencarnarmos perante a nossa consciência a qualidade do trabalhador que fomos. O André vai ler agora esse último parágrafo, que nós vamos estudar ainda nesse programa, que realmente nós vamos ver a grandeza da linha de pensamento do professor Allan Kardec. Vamos acompanhar. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias e de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos, e é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizam dos recursos
de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Eu queria exemplificar essa primeira frase. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são. Uma vez eu li um livro de Hermance Dufour, pelas mãos do Vanderlei de Belo Horizonte. Essa obra tem alguns pontos interessantes, onde Hermance Dufour diz uma coisa que me chamou muito a atenção. Ela diz que existem 3 fases que nós devemos ter no movimento espírita. A primeira fase é quando, muitas vezes, pela dor, eu entro no espiritismo. Então, eu entro no espiritismo. E ali eu fico encantado com o espiritismo, recebo um tratamento, começo a perceber que o espiritismo tem lógica, começo a perceber que o espiritismo me traz conhecimentos para que eu possa usar a lógica e a razão, mostrando e enfatizando esse momento de esperança que a doutrina espírita me traz. O segundo momento é quando eu procuro, então, a oportunidade de estudar, seja num grupo espírita, ou seja, pegando os livros para ler. Começo a me introduzir daquela obra dentro do meu coração. É a segunda fase. A primeira fase é quando eu entro. A segunda fase é quando eu permito que o espiritismo entre dentro de mim. E a terceira fase, que é uma fase que a grande maioria acaba não concretizando, que é exatamente o que o professor Allan Kardec diz para nós. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são. A terceira fase de Hermance Dufour, ela diz que é quando o espiritismo começa a sair de nós. Ou seja, quando eu me habilito ao trabalho do bem, quando eu me proponho a fazer a minha reforma íntima, quando eu me proponho a fazer o bem. Olha que interessante, né? Muito interessante e muito atual. Nós precisamos sim estar preocupados com a qualidade do servidor que nós somos. Já foi a época em que nós tínhamos tempo para ser aquele servidor meia boca, como nós dizemos aqui no Brasil. Agora está na hora de nós nos preocuparmos com o tempo, porque cada dia que se passa, muitos espíritos estão indo para outros mundos. E engana-se quem imagina que só está indo espíritos maldosos. Aqueles ociosos, aqueles preguiçosos, aqueles que não querem nada com nada, também estão indo embora. E às vezes eu não sou maldoso, mas eu sou ocioso, eu sou cansado, não quero grandes coisas na senda do bem. Então eu tenho que tomar cuidado. Será que eu não sou um candidato também a daqui a um tempo ir para outra morada da casa do Pai por falta de comprometimento, por falta de afinco? Olha que interessante, André. Dentro dessa linha de raciocínio, até para você continuar o seu comentário, o que falta então? Kardec fala, o que falta então? Ele mesmo responde, na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda. Nós temos que agarrar no trabalho. Nós vemos que, como ainda somos frágeis, quantos trabalhadores não têm uma oportunidade belíssima e sucumbe? É uma preocupação que nós temos que ter, porque nós somos frágeis, pequeninos. Nós não estamos no grau evolutivo do Chico, e o Chico teve um trabalhador extraordinário ao seu lado que sucumbiu, que foi Valdo Vieira. Então imagina, se o Valdo, que era amparado também pela Pleiade que acompanhava o Chico, sucumbiu, mostrando que as trevas têm sim muito poder e que nós ainda damos muito ouvidos a eles, então nós temos que ver, e a nossa fé? Porque se eu não vigio a fé, eu já não tenho muito, daqui a pouco eu posso cair numa depressão, numa ansiedade e me perguntar, mas olha, eu faço bem, eu ajudo as pessoas e olha as dificuldades que eu tenho. Fé não é tirar os nossos problemas, fé não é ter uma vida sem problemas, fé é ter um combustível. É igual um carro. O que move o carro? O combustível. A fé é o nosso combustível. Se eu não tenho fé, para que eu vou na igreja? Para que eu vou no centro espírita? Para que eu vou fazer comida para os necessitados?
Se eu estou ali, não ouço o benfeitor, não ouço ninguém, sei de tudo, será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou sendo um bom trabalhador? Ou será que eu estou dando trabalho para os outros? Essa pergunta, André, que nós devemos sempre fazer, porque nós do CEPAC temos a orientação do Dr. Adroaldo em todas as atividades de comida fraterna, todas as atividades da casa, que nós devemos ficar o tempo todo na casa em oração. E o tempo que nós conversarmos, conversar coisas boas, coisas do Evangelho, coisas produtivas, porque nós gastamos muito tempo da nossa vida, diz o Dr. Adroaldo Modesto Gil para nós, com conversas que não são edificantes. E isso pode prejudicar as companhias espirituais que atraímos para dentro do próprio centro. Então, o centro espírita é feito também por vibrações. Uma coisa é um passista não está bem, eles isolam o passista. O outro problema é quando tem 10, 20, 30 trabalhadores, todos não estão bem, aí eles não têm como atuar. E há um defeito muito grande das pessoas imaginando que todas as casas espíritas são dirigidas por bons espíritos. Não é verdade. Chico Xavier uma vez dizia que 95% das casas espíritas são dirigidas por obsessores. E o Chico tinha razão, porque os dirigentes não se preparam, não estudam, não fazem a reforma íntima, não procuram fazer o bem e acha que centro espírita é só dirigir. Mantém os mesmos vícios, os mesmos erros, comprometido diante da moralidade, ou seja, da imoralidade, e aí então fica difícil dirigir uma casa com bons espíritos. Nós vamos encerrando, lembrando que diariamente temos o Evangelho no Lar, de segunda a sábado às 19h30 e aos domingos às 18 horas pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. Queridos amigos, nós vamos despedindo do programa ABC do Espiritismo. Um beijo no seu coração e com certeza estaremos em breve no próximo programa. Beijo a todos. Muita paz a todos.